Bom dia, galera do nono ano. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o continente europeu. Na aula anterior a gente deu maior atenção a alguns países da chamada Europa Ocidental e hoje a gente vai enfatizar conteúdo sobre a parte oriental da Europa, né, nessa que é uma tradicional divisão do continente europeu, né, muito atrelada a décadas, né, no século XX, da chamada Guerra Fria, que acabou dividindo, né, o continente em duas grandes porções, né, a Europa Ocidental, do qual o capitalismo era sua principal influência, e a Europa Oriental, que adotou durante muito tempo o modelo socialista na economia, do qual a gente já comentou também na aula anterior, a década de 90 como um momento ali crucial dessa Europa Oriental caminhar em transição para o capitalismo, tá? Então vamos tentar analisar um pouquinho a respeito desses países nesse momento. Aqui ele traz para a gente alguns países da Europa Oriental e suas respectivas capitais, né? Países ali do qual a gente percebe uma forte influência de uma numerosa etnia do continente europeu, que é a etnia eslava, tá? Do qual nós sabemos a Rússia ser a maior das nações eslavas. No entanto, a Europa Oriental possui diversos países de cultura e língua eslava. Leste europeu atual e seus respectivos países. Bom, como ele diz aqui, o leste europeu é uma região que abriga países situados na parte central ou oriental do continente europeu, do qual há várias interpretações para a abrangência do termo, frequentemente contraditórias e influenciadas por fatores geopolíticos e ideológicos. O número de países que o leste europeu compreende depende da área incluída em cada interpretação. Então aqui a gente novamente percebe essa divisão. A área em laranja, né, incluindo a Rússia, tá? Países da Europa Oriental. Bom, a Europa Oriental, na verdade, criada a partir da Segunda Guerra Mundial, é constituída por países que naquele conflito e até no final da década de 40 tornaram-se economias planificadas, tá, com uma forte intervenção do Estado na economia, atrelado ao modelo socialista de governo. Aqui um importante rio, né, que faz a ligação ali fluvial de vários países da Europa Oriental, no caso aqui na capital da Romênia, em Bucareste, o rio Danúbio. A localização geográfica ali, na verdade, a parte da Europa que vai se aproximar do continente asiático, né, na região do Cáucaso, do qual você tem ali antigas repúblicas da União Soviética. Mar Báltico, que separa ali o território russo da Lituânia, da Polônia, com os países nórdicos, né, da parte mais fria da Europa, como a Finlândia, a Suécia e a Noruega. Bom, então aqui faz referência ainda ao passado socialista da Europa Oriental, bem como, né, ter feito parte do chamado Comecon, né, que era uma área, era um mercado econômico, né, como fosse um tratado econômico dos países socialistas da Europa Oriental em conjunto com a União Soviética, e perdurou enquanto esses países até a década de 80 tinham o socialismo como modelo político e econômico. Aqui é a vista de Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina.
área ali do proximidade com a Grécia, né, terreno bem acidentado, na Península Balcânica. A ex-União Soviética estabeleceu também um tratado militar com o leste europeu, que era conhecido como Pacto de Varsóvia, né, dá esse nome devido à capital da Polônia, né, onde ficava a sede do Pacto de Varsóvia, que fazia ali um contraponto à OTAN, que era uma organização militar que compreendia os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos. Bem naquele momento da Guerra Fria, vocês vão estudar ainda em História. Mais uma divisão aqui da Europa Ocidental e Oriental, aqui até 90, né, quando a Alemanha, inclusive ali, vocês devem perceber, RDA, que é a República Democrática Alemã, né, você tinha ali a divisão da Alemanha, que hoje, desde 90, né, foi unificada. Bom, então ele comenta aqui nessa parte, né, essa transição para a economia de mercado, do qual você tem alguns países em estágio mais avançado, né, ele coloca inclusive alguns fazendo parte da União Europeia, é o caso da Polônia, da Estônia, Letônia, Lituânia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Bulgária e Romênia, então países que já estão num grau econômico superior aos demais da chamada Europa Oriental. Algumas imagens, né, da cultura do leste europeu. Aqui fala um pouquinho a respeito da questão econômica, né, mesmo estando numa situação economicamente inferior aos países da Europa Ocidental, né, estão mais avançados do ponto de vista de IDH, principalmente, com relação ao terceiro mundo. Então, a gente coloca, né, esses países da Europa Oriental também como países desenvolvidos. São classificados. Vamos a alguns aspectos físicos dessa região da Europa. A Terra não é plana, tá, galera? Só para lembrar. Algumas capitais da Europa Oriental. A imagem do rio Drina, né, que faz a divisa entre a Sérvia e a Bósnia, região que durante muito tempo viveu inclusive conflitos, que a gente vai estudar nas próximas aulas, né, os conflitos no continente europeu. E um conflito assim não tão antigo, tá? Que se acirrou bastante durante a década de 90, depois da independência da antiga Iugoslávia. Aqui o trecho que corta o rio Danúbio, desembocando lá no Mar Negro, passando por vários países da Europa Ocidental e Oriental. Imagens da Polônia, um importante país do leste europeu, bastante industrializado inclusive, e já o era enquanto economia planificada. Antigo Império Macedônico, né, quando a gente analisa lá na história, né, a origem da Macedônia, dos antigos gregos. Região ali de maior altitude, né, os Montes Cárpatos, fronteira da República Tcheca, Eslováquia, Polônia, Romênia e Ucrânia. Uma cadeia de montanhas que corta ali o leste europeu. Nascente do rio Danúbio. Nos Alpes, tá, galera? E depois de um grande trajeto, desemboca no Mar Negro. E a região de maiores acidentes geológicos, como comentei, né, a Península Balcânica, do qual você tem vários países ali que fazem fronteira com a Grécia. Uma das características, né, da Europa Oriental, né, a religião ortodoxa, e o McDonald's, que representa bem, né, a abertura econômica ao capitalismo, né, dessa região do continente.
cabe destacar que várias capitais, inclusive Praga, né, como está sendo destacado agora na imagem, recebe um número enorme de turistas, né? Tem ali todo um passado histórico que é ligado ao Império Austro-Húngaro, né, principalmente, e também ao Império Russo, do qual você tem um turismo histórico muito importante, né? São cidades muito bonitas, muitas delas ainda de tempos medievais, tá? Então o turismo em toda a Europa e também na Europa Oriental tem ali uma grande fonte de recursos. Relógio astronômico de Praga. Imagens da Croácia. Também fazia parte da antiga Iugoslávia. A Bósnia-Herzegovina, que viveu 2 guerras civis, principalmente contra os sérvios. Depois a gente vai ter um capítulo a respeito desses conflitos. Montenegro, que foi uma das últimas repúblicas a se separar da antiga Iugoslávia. Lago glacial em Montenegro, foi formado por meio do degelo. Imagem aérea de Kosovo, uma área ali de mineração, área também disputada entre sérvios e albaneses. A gente vai comentar também na próxima aula. Região da Transilvânia, na Romênia, né, do qual se tem ali a lenda do Drácula. Imagens aqui da Romênia. Povo de origem étnica eslava, porém de língua latina, tá? O romeno é uma língua latina. Imagens da Albânia. E ali ainda uma arquitetura de origem romana. Viabiliza muito o turismo, né, como a gente já comentou, nessa região. Ok, galera, espero ter contribuído um pouquinho com alguns aspectos da Europa Oriental. Na nossa videoaula da quarta-feira a gente tira dúvidas, né, e levanta aí questionamentos, ok? Grande abraço a todos, até a próxima.